No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O mesmo Espírito Santo que guiou Simeão naquela noite ou naquela manhã, a Cristo tem te dirigido aqui esta noite. Porque você crê nas promessas do Espírito Santo. Nenhuma outra igreja, nenhum outro sinal, nenhum outro companheirismo, nenhum outro governo, nenhum outro testemunho, nenhum credo, nenhuma denominação é aceita fora disto. Deus não aceita nada mais a não ser isto. Cristo em você, a esperança da glória. Porque esta é a fase final que completará a noiva de Cristo arrebatada. Sobre a sua cabeça, feche os seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Nosso Pai Celestial, estamos agradecidos a Ti, Senhor, por mais esta gloriosa oportunidade de nos encontrarmos aqui em companheirismo cristão em torno da Tua palavra, porque há uma necessidade na nossa alma de buscar a Tua presença, Senhor. Há uma necessidade da nossa alma de aprender mais de Ti. Para isso estamos aqui, Senhor, para melhor Te servir, Senhor. Para melhor Te servir, precisamos do Teu Espírito Santo. Pois quando o Teu Espírito Santo vem, Ele capacita. O Teu Espírito Santo dá entendimento. O Teu Espírito Santo ilumina a mente e o coração. O Teu Espírito Santo vem habitar em cada um. Todo espírito de opressão, todo espírito imundo que queira atrapalhar cada vida, eu repreendo em nome de Jesus. Todo espírito opressor sai do nosso meio, e a presença do Espírito Santo seja real, viva, poderosa, para falar com cada coração. Em nome de Jesus Cristo, Pai, para a Tua glória. Amém, Senhor Jesus. Amém. Deus continue abençoando, sintam-se bem todos nesta noite. Os que trouxeram suas Bíblias, pequeno ensinamento, João, Evangelho de Jesus Cristo segundo o apóstolo João, capítulo 1. Do Evangelho de João. Ler, mas propriamente o versículo 18. Diz a palavra do Senhor: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Esse o fez conhecer. Amém? Acrescenta nosso Pai Celestial as bênçãos preciosas, a leitura de Tua Santa Palavra. No nome de Jesus Cristo te pedimos, para a Tua glória. Amém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, o fez conhecer. Nós precisamos, para entender, o profeta diz, você passa a entender as coisas do Espírito quando você nasce pelo Espírito de Deus. Nasceu um novo nascimento, você passou pelo processo do Espírito Santo, você passa a entender as coisas espirituais. Foi isso que Jesus falou ao doutor Nicodemos.
ele não entendia das coisas celestiais quando Jesus as falava da terrena. Então era necessário nascer de novo para entender as coisas do Espírito. E não somente entender as coisas do Espírito, mas também entrar no reino e ver o reino de Deus. Tudo que você vê na criação de Deus, em seu estado original, é um produto da palavra falada de Deus. É um produto da palavra criativa, que é a semente original. E desde que tudo está em sua origem, então tudo é procedente de Deus. E Deus é o maior mistério inexplicável. Ele é inexplicável porque ele é infinito. E se é infinito, é onipotente, é onipresente. Ele não pode ser onipresente sem ser onisciente. São os atributos essenciais de Deus. E esses atributos não se chocam. Um não desfaz o outro. Eles estão em perfeita harmonia. Agora, como conhecer a Deus? Se Deus é Espírito, então Deus é inexplicável, porque você não o vê. Como é que com a sua mente finita vai compreender o que é infinito? É impossível. Deus é inexplicável. Então Deus tem que dar-se a conhecer. E ele usou maneiras no Antigo Testamento para dar-se a conhecer ao povo. Uma que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, porque ele queria um companheirismo com o homem. E mesmo depois da queda, Deus continua desejando este companheirismo. E no Antigo Testamento nós encontramos Deus dando-se a conhecer por meio de teofanias. O que é teofanias? Teofanias são manifestações temporárias visíveis de Deus. E tudo isso apontava para aquele que havia de vir. Assim como 5:14 de Romanos, Paulo diz que Adão era apenas uma figura, uma sombra daquele que havia de vir. Então, por detrás da criação de Deus, o ser invisível, o ser incriado, criou todas as coisas. Então, essa criação que você vê, contempla com seus olhos, na sua ordem, forma original, foi feito das coisas que não eram aparentes. Ou seja, Deus não pegou um material para criar, Ele do nada criou todas as coisas. Esse é o atributo de Criador. Deus dando-se a conhecer, Deus revelando-se em sua criação. Mas Deus que ama companheirismo com o homem, Deus que quer interagir com o homem, Ele fez o homem espírito. O homem espírito é para se relacionar com Deus que é espírito. Isso se transforma em um companheirismo entre homem e Deus. Não há nada que possa eclipsar, destruir, quando o homem tem este companheirismo com aquele que é infinito e eterno. Nós vamos então resumindo para ganharmos tempo. Haveria uma promessa de que Deus viria em carne humana. E a mais perfeita manifestação
de Deus dar-se a conhecer não seria no mundo criado apenas, seria num Deus manifestado, num Deus que pudesse ter uma tenda, um tabernáculo, uma casa de pele humana, para poder se identificar com os mortais que viviam à sombra da morte. Deus queria tirar o homem desta situação. Então, quando o Verbo se fez carne, era Deus tabernaculando com o homem, morando no tabernáculo, dando-se a conhecer. A missão de Jesus é isso: fazer conhecer a Deus, revelar a Deus. Ele é a imagem do Deus invisível. Sem Cristo, Deus não tem imagem. Ele é a expressa imagem da sua pessoa. Ele é o resplendor da glória de Deus. Em essência, Deus é Espírito. Por isso que Deus quer trabalhar, agir, mover, viver no teu espírito, no teu interior. Deus, então, sábio e profundo, veio morar entre a humanidade, dando-se a conhecer como Emmanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco, para sentir as misérias humanas, o sofrimento humano, as consequências nefastas que o pecado causou, que o inimigo, o homem das trevas, o homem do pecado, o homem da desgraça, causou neste mundo. Então Deus queria encontrar um meio para se derramar. A Bíblia diz que Deus enche céus e terra, mas em plenitude Ele mora só em um homem, porque é do agrado do Pai que toda a plenitude nele, Cristo Jesus, habitasse. Se queremos ver Deus, só o veremos na pessoa de Cristo. Fora dele você nunca verá, nem no tempo e na eternidade. Só em Cristo. Não três pessoas distintas, não. Somente um. Bendito Deus, cujo nome é Senhor Jesus Cristo. Se Cristo é esse mistério de Deus revelado, Ele se desvelou-se, e mesmo em carne humana, Deus habitando naquele homem, Jesus. É como você tem um espírito, o espírito humano, mas ele é velado, é coberto com este véu de carne. Este véu de carne, como vimos ontem, né? Este véu de carne impede de nós vermos os anjos de Deus, a glória de Deus, porque estamos nesse corpo caído. Deus somente é visto na pessoa do Senhor Jesus. Em 1 Timóteo, capítulo 6, e o versículo 15 e 16, lemos assim: o qual ao seu tempo mostrará o bem-aventurado, único e poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que só tem Ele a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, a qual seja honra e poder sempiterno. Amém. Sempiterno é perpétuo, sempiterno é eterno, sem fim. Só Ele tem a imortalidade, ou seja, não tem começo e não tem fim. Anjos têm imortalidade,
Os salvos eleitos do Senhor terão imortalidade, mas eles não têm imortalidade em si mesmo, como Deus tem. A nossa imortalidade é derivada de Deus. Amém. Os homens se tornarão imortais, sim, na eternidade, mas é uma imortalidade derivada. Só Deus é quem possui intrinsecamente, em essência, em natureza, a imortalidade. Amém? Louvado seja Deus. Maravilhoso, né? Moisés viu em teofanias, em manifestações secundárias de Deus, e era maravilhoso, na sarça ardente, na coluna de fogo, no anjo do pacto, nos tipos, nas sombras, nas alegorias. Era verdade, era uma manifestação de Deus, e aquilo impactava o conceito mental dos antigos hebreus e judeus. Aqueles que vissem a Deus era sinal: eu vou morrer. Vimos Deus e vamos morrer. Quando Manoá, a mulher de Manoá, viu Deus, o anjo de Deus ali naquela cristofania, eles disseram: nós vamos morrer. Manoá disse: não, nós não vamos morrer, porque Deus tem algo para revelar para nós. Então esse era o conceito. Ver Deus era sinal: nós vamos morrer e vimos essa glória. Até Isaías capítulo 6 diz que no ano que morreu Uzias, ele viu o Senhor sentado sobre um alto e sublime trono. Os serafins estavam acima dele e cada um tinha 6 asas. E lá no final, nós não vamos citar todo, né? Ele diz assim: ai de mim que vou perecendo, eu vou morrer. Era este conceito de ver Deus e a morrer. O monte Sinai fumegava, tremia, sacudia, relâmpago, trovão. O povo gritou: Moisés, fala por nós a Deus. Porque hoje nós vimos que quando Deus fala, o homem fica vivo. Tinha que ter um representante. Eles pediram representante. Moisés é um tipo de Deus, muito mais elevado, tipo de Cristo, digo, muito mais elevado Cristo é, e parou como mediador entre Deus e os homens, para que a ira divina não fosse desferida sobre o homem e viesse a destruir. Primeira coisa, prossigamos no nosso estudo. Em essência, Deus é Espírito, invisível, inexplicável. Então precisa-se de revelação. E quem dá a revelação? Deus mesmo é quem dá a revelação. Não a mente angelical e não a mente humana que possa te dar a explicação. Então o que conhecemos e aprendemos, à medida que você sabe de Deus, é a medida que Ele dá-se a conhecer, é a medida que Ele se revela a você. E Ele está tão perto, diz o profeta, Deus está tão perto, mas tão perto, mais próximo que o ar que você respira. Está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Memologia, nosso profeta diz: agora, nunca queira você ter razão por meio da palavra de Deus, somente creia nela, não tente explicá-la, não tente imaginá-la. Agora você não pode imaginar Deus. Portanto, Deus é a palavra, e ela foi feita semente somente para você crer. Amém? Amém. Que coisa poderosa! Você, ao receber a palavra, recebe vida. Porque a palavra não é um monte de letra. A palavra é Cristo. A palavra não é meramente uma doutrina espetacular para atrair discípulos após si. A palavra continua sendo o Senhor Jesus
Cristo. Imortalidade é um dos atributos essenciais de Deus. E é isso que Deus revela ao homem. Quando Deus veio em carne humana na pessoa de Jesus, Ele veio como um padrão, dizendo: ei, vem, siga-me, você pode ser semelhante a mim. Cristo, varão aprovado por Deus. Cristo, o homem de dois. Cristo, Emanuel, é o padrão de Deus para o homem. Eu não consigo, você não consegue, nunca conseguiremos. É necessário que o Filho unigênito que está no seio do Pai o faça conhecer. Deus é conhecido por fé, por revelação divina, diz o nosso profeta. E através desta revelação, você vai entrando o véu adentro e vai vendo, saindo do átrio, do lugar externo para o lugar interno. A tua compreensão no lugar interno, no externo, digo, é uma compreensão superficial de Deus. E quando o homem não tem uma experiência real com Deus, ele é arrastado por doutrinas, por falsos ensinos e mestres. Mas duvido que um homem ou uma mulher, uma vez tem uma conferência com Deus, que pisou as areias quentes do deserto e contemplou aquela chama ardente, ele nunca volta atrás, nunca volta ao mundo, nunca volta ao sistema organizado dos homens. Por quê? Porque o que o homem mais precisa é de vida eterna. E Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. Amém? Conhecê-lo no poder da sua ressurreição, disse Paulo. Conhecer a Deus através de Cristo, que é a imagem do Deus invisível. Isso é muito magnífico. Isto é uma revelação das mais extraordinárias. E a espinha dorsal, diz o profeta, a maior revelação é a revelação de Deus em Cristo. É que Jesus Cristo é Deus, não um pedaço de Deus, o próprio Deus. Amém? Amém. Deus se torna ser conhecido a nós, não por estudos teológicos, não por conhecimento intelectual, mas o Espírito Santo, em sua suavidade, vem e dá-se a conhecer. Enquanto essa revelação que a graça te oferece não vier, você fica pesquisando e tendo informação apenas. Mas quando o entendimento é iluminado, o Espírito de sabedoria e de revelação ilumina o teu entendimento, você recebe a unção do Santo que ensina todas as coisas. E você não só saberá de Deus, Deus viverá em você. Não basta ter só conhecimento intelectual, é necessário possuí-lo, experimentar Deus, provar e vede que o Senhor é bom. O que o Filho unigênito fez conhecer? O Filho unigênito fez a conhecer a perfeição de Deus, a sabedoria de Deus, a redenção de Deus, a graça salvadora de Deus, os atributos de Deus, os pensamentos de Deus, a imortalidade de Deus, o amor de Deus, o nome de Deus. O Filho o fez conhecer. O amor eletivo que Ele tem por cada um de nós. Cada atributo de Deus
você vai entrando nesses atributos gloriosos de Deus, Espírito Santo iluminando, você sai do superficial e vai conhecendo as profundezas de Deus. O Filho faz conhecer, Ele dá a conhecer, Ele revela isso. Deus tem prazer de puxar o véu, dizer: eu estou aqui, não temas coisas que has de passar. Pode apagar a luz do quarto e ficar escuro, não tem problema, o Pai está ali perto, não importa o que suceda, o Pai disse que estaria ali. A escuridão não anula a presença dele, as nuvens podem ocultar, eclipsar o sol, mas ele continua acima, ele está ali presente. Aleluia. Jesus disse: eu vim em nome de meu Pai. Aleluia. Quem é o Pai de Jesus? O Espírito Santo. É o Espírito Santo ou é o Pai? O Pai é um, o Espírito Santo é outro? Não, o Deus é Espírito. E quem é o Pai de Jesus? Deus que é Espírito. Mateus 1, verso 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, achou-se ter concebido do... Maria ficou grávida do Espírito Santo. Viu? Que é o próprio Pai, que criou um tabernáculo, conforme Hebreus 10, 4, 5. Sacrifício, oferta, orações pelo pecado não quiseram, mas corpo me preparaste. Um corpo preparado para a habitação do Todo-Poderoso Deus. Amém? Então não tem como nós explicar. É uma grandeza infinita de Deus, de explicar esses mistérios, a não ser à medida que Deus revela e dá-se a conhecer. Como é que nós iríamos explicar que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, em uma eternidade passada? Explica. Como explicar o cordeiro que foi sacrificado morto antes da fundação do mundo? Como explicar aquele que não tem início e não tem fim, mas que também é o princípio e o fim? Como explicar essas grandezas de Deus, que não teve início, não teve fim, mas é o primeiro e é o último também? Esses paradoxos são fascinantes. É porque você esqueceu de ler a Bíblia. Mas se você ler, você fica estonteante em ler essa palavra viva de Deus. Não tem como explicar esse Deus tremendo, aonde Ele revelou o seu amor, quando todos foram destituídos da glória de Deus, e Ele vir em amor sacrificial, em amor incondicional, em amor eletivo e amor redentivo, para aqueles que foram destituídos desta glória, e vir a conhecer, dar-se a conhecer, como Redentor, como Salvador. Veja a magnificência desse Deus em se condescender-se, em descer pelos corredores da eternidade, passar por anjos, arcanjos, querubins e serafins, e numa célula criativa por Deus Pai, entrar no ventre de uma Virgem Maria, e ela ser concebida e dar à luz o bebê Emanuel, para redimir o homem. Como explicar uma grandeza dessa? Só Deus
em sua gloriosa misericórdia. Aquele que somente Ele habita na luz inacessível, que nenhum dos homens, nem anjos, o viu. Não dizemos que eles não viram manifestações teofânicas, manifestações, tá? Certas cristofanias, isto ele viu, mas a essência de Deus, só Jesus é que pôde dar a conhecer. Toda a escritura de Gênesis Apocalipse é o livro da redenção, cujo tema central é Cristo Redentor. E Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Este que habita na luz inacessível, impenetrável. Nem anjos penetram nessa esfera, a despeito de estarem na direta presença de Deus. Mas em sua essência não tem como entrar. Este que habita na luz inacessível. Então vem, cujos olhos humanos nunca o viram. Então ele toma uma forma acessível. Ele se mostra. Ele vem. E como diz Mateus 4,16, onde estava o povo assentado em trevas, viram uma grande luz, e os que estavam sentados na região da sombra da morte, raiou a luz. Olha o quadro nefasto. Era esta situação deplorável, lastimável, que a raça humana se encontrava. O homem já tinha vivido do dente por dente e olho por olho. Não funcionou. E hoje há muitos na igreja que querem olho por olho, dente por dente. Falou de mim, eu falo de ti. Ia ter tanta cegueira, ia ter tanta gente banguela. Esse negócio do dente por dente, olho por olho, vingança com vingança, ódio com ódio. Nunca se combate ódio com ódio. Nunca se combate escuridão com escuridão. Tem uma força mais poderosa, a luz de Deus, a luz da vida. Imagine neste pântano, neste ambiente sombrio, a luz da vida raiou. O povo que estava sentado na região da sombra da morte viu raiar. Na sombra da morte, esta dimensão terrena caída em que o homem se encontra. E foi nessa região de queda que o Eterno desceu. Aquele que habita na luz inacessível desceu em uma luz personificada, em uma sabedoria personificada, dando-se a conhecer aos miseráveis mortais, aos pobres, aos doentes, aos cegos, aos fracos, aos loucos, aos vis, aos desprezíveis, aos que não são. A luz inacessível veio. Bendito é o nome do Senhor. É como no princípio a palavra diz, e no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e disse Deus: haja luz, e houve luz. E os que estavam sentados sobre a morte, aquele povo, viu raiar uma grande luz. Bendito é o nome.
incendiu. Olha onde essa luz foi projetada. Era o lugar mais horrível. Era o lugar mais terrível. Era um lugar que causava assombro. Quando há uma região da sombra, quando os raios do sol não perpetra, não incide, é porque tem algo entre o sol e você que eclipsa, não deixa. Então só projeta uma tênue, uma bruxuleante sombra. Mas se tem uma sombra, é porque tem luz. Ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, e diz irmão Branham, essa dimensão é o vale da sombra da morte. Mas se tem uma sombra, é porque há um sol acima. Se você está passando uma sombra de desespero, uma sombra de depressão, uma sombra de enfermidade, há um sol tirando, poderoso, que ilumina as escuridões da tua vida. Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aqui diz que era uma sombra na região da sombra da morte. Era onde o pecado e a morte reinavam. Lugar de calafrios, lugar pantanoso, lugar sombrio, lugar sinistro, lugar assustador, que muitos ainda se encontram. Pode estar com as melhores roupas, melhores casas, melhores celulares, melhores sapatos, melhores empregos ou dinheiro, mas ainda está neste calafrio da morte. Só tem uma aparência, mas o interior é uma região de sombra de morte. Só Deus para projetar sua luz. Se acalma, já vou encerrar. É uma sombra terrível. Ninguém por si mesmo consegue sair. Não tem como fugir. E quando Jesus veio naqueles dias, aquela luz radiante, aquele sol resplandecente, iluminou por todos os cantos. A luz messiânica, a luz da vida que diz: eu sou a luz do mundo, a luz eterna. Aquilo que bloqueava, que eclipsava o nosso relacionamento com Deus, agora foi tirado. E Ele se postou como mediador entre Deus e os homens. Este sol glorioso resplandeceu, o Filho de Deus deu a conhecer na beleza da sua santidade a gloriosa pessoa de Jesus. O véu foi removido, o véu que o obstruía saiu, seu poder foi manifestado. Lá estava Ele em carne humana, em um tabernáculo